estávamos falando sobre o servidor público recolher como facultativo. Beleza, já falamos. Não. Presta atenção, hein? Não. Vamos falar um pouquinho sobre o regime contributivo, sobre como é feita a contribuição, os índices contributivos sobre a remuneração do servidor de cargo efetivo, titular de cargo efetivo. Basicamente, eles pagam, né, como a gente falou, desde 1998, há uma indicação do critério contributivo e a necessidade da contribuição previdenciária para fins de custeio, né, do regime próprio de previdência. Atualmente, nós temos uma aplicação progressiva do percentual de contribuição. Até 2019, emenda constitucional 103, eu tinha um indicativo, um percentual, via de regra, de 11%. Caramba, que número, que 1, hein? 11% sobre um valor específico. Não importa se eu recebesse um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 7 salários mínimos, a contribuição era a mesma, independente do valor. Tá? Agora não mais. Agora a contribuição é aplicada, o índice é aplicado de forma progressiva. Não mais temos um índice estanque, teremos diversos índices. 7,5, 9, 12, 14, 16. A gente vai ver aqui para frente, tá? Então, hoje, eu tenho uma aplicação progressiva. Sobre cada casta, aqui um salário mínimo, beleza, vai ter uma aplicação. Aqui eu tenho 2 salários mínimos, beleza, outra aplicação. Aqui eu tenho 3, outra aplicação. Igual você verifica com a aplicação do imposto de renda. Ah, professor, eu recolho 27,5%, eu recebo mais de R$5.000, recolho 27,5%? Não. Não. Sobre cada valor, sobre cada casta contributiva, você vai ser aplicado, vai incidir uma alíquota diferenciada. Isso que eu vou trazer aqui. Deixa eu limpar o dedo aqui, parece que está sangrando esse vermelho aqui. Aposentados e pensionistas, a partir do teto previdenciário, a Constituição trouxe, a emenda constitucional trouxe, indicativo preciso que, acima do teto previdenciário, obrigatoriamente o servidor aposentado ou pensionista, os inativos, eles terão que contribuir. Obrigatoriamente haverá contribuição automática. Tá certo? Obviamente, abaixo disso, pode haver contribuição? Pode, a depender do caso. A depender do caso. Para que haja contribuição sobre valor inferior ao teto previdenciário, qual que é o teto previdenciário hoje de 2020? R$ 6.106,06. Acima disso, já deve incidir a contribuição previdenciária. Se o servidor recebe 5.000, não vai pagar, mas poderá pagar. Se houver déficit, poderá incidir sobre os proventos dos aposentados e pensionistas que supere o salário mínimo. Ou seja, mais uma vez, eu tenho um novo limite. Agora, menos que o salário mínimo, o servidor que recebe até um salário mínimo, menos é difícil, né? Menos é difícil. Mas o servidor que recebe um salário mínimo não vai ter contribuição previdenciária. Recebeu R$ 1.046, vai ter. Recebe mais que o salário mínimo. Vai ter contribuição. Obviamente irrisória, né? Mas o que excede o salário mínimo até o teto do INSS, 6.000, de R$ 1.045 até R$ 6.101,06, o ente federativo ele poderá instituir uma contribuição quando ele indicar que há déficit. Ora, todo mundo pode instituir, todo mundo, qualquer um. Pô, só fala nisso. Todo mundo fala que tem déficit. Não ouvi um governante falar que a previdência do estado dele, ou do município, ou propriamente da União,
não ter déficit? Todas têm, todos dizem que tem ao menos, né? Então ele vai ter que fazer esse encontro de contas e se ele comunicar, decretar que há déficit, poderá ser instituída a contribuição. Isso já está ocorrendo no estado de São Paulo. Um exemplo. Decreto 65.021 de 2020. Já está acontecendo no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já decretou que há déficit, já passou a 90º, 90 dias para a instituição de uma contribuição e já está descontando dos servidores públicos do estado de São Paulo. Salvo engano, desde outubro. Outubro ou agora em novembro começaram os descontos. Mas em outubro acho que já começou os descontos. Que a lei é de junho. Então já tem os descontos da contribuição. E o servidor aposentado vai no escritório, liga e fala: doutor, estão descontando dinheiro lá da minha aposentadoria, o que está acontecendo? Aí tem que explicar para ele que agora tem uma permissão constitucional, fora a permissão constitucional, o próprio Estado já decretou que há déficit e já indicou que haverá contribuição sobre o benefício destes, né? Então, esses estão contribuindo. Imagina, você está lá recebendo 3, 4 mil reais, de uma hora para outra você tem que pagar 500 reais de contribuição para o INSS. Não é pouco, né? Não é pouco. Mas estão sentindo na pele. Antes não contribuía, agora terão que contribuir obrigatoriamente. Além dessa contribuição diferenciada em razão do déficit, poderá criar outra contribuição, uma contribuição extraordinária. Se essa questão, esse déficit previdenciário, não for resolvido com o acréscimo de contribuição sobre os aposentados e pensionistas. Se isso não for suficiente para recuperar o superávit daquele fundo previdenciário, o próprio Estado, o ente federativo, Estado, município, Distrito Federal, a União, poderá instituir uma contribuição extraordinária. Aí eu vou lá e falo, vou instituir uma contribuição de 5% para todos os servidores, seja ativo ou inativo, independente do valor. Pode. Obviamente que ela é extraordinária, então vai ter um indicativo de quando e para que e qual o suporte que essa contribuição dará. E se com essa contribuição é possível recuperar, né, ter um fundo positivo. Não é fácil, isso não vai ser fácil de ser instituído, porque mais contribuição sobre quem já está pagando 14, sobre o aposentado ficou mais fácil, porque é uma classe... Lógico, tem muita gente brigando por eles, eu também estou, mas eu sou advogado do Sindicato Nacional dos Aposentados, mas a gente lida lá basicamente com o INSS, não muito com o servidor do Estado e município, né? Eles têm os órgãos próprios dele. Advoguei por um bom tempo para o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, então, só que na época não tinha essa contribuição, seria gostoso estar lá agora para ver o que a gente faria, uma discussão, ou se os aposentados teriam alguma força política, até mesmo para conseguir ou já se antever ou barrar uma futura contribuição extraordinária sobre os seus proventos também, né? Pode ser que isso não ocorra, pode ser que uma contribuição extraordinária venha só sobre o pessoal da ativa, o servidor da ativa, não sei, né? Não vou ficar aqui divagando, mas o que pode acontecer pode, porque se falam que o déficit é grande, se o buraco é fundo, só a contribuição do aposentado e pensionista não vai resolver muita coisa, não. Quantos aposentados e pensionistas, servidores públicos a gente tem? Meio milhão? Sei lá, nem isso, né? Muito menos que isso. 100 mil? Não faz cosquinha, né? Vamos lá. Sobre a contribuição, sobre o critério contributivo especificamente. Como eu falei, da aplicação progressiva,
Eu trouxe aqui um exemplo prático. Aqui é o indicativo da própria emenda constitucional. Obviamente que eu já atualizei os valores originários da emenda constitucional 103 eram de 2019. Aqui eu já trouxe os valores de 2020, né? Temos a indicação de que a contribuição geral ela é de 14%. Outrora era de 11%. A contribuição do regime próprio de previdência do servidor público federal era de 11% até março, né? Acho que é a vigência de março de 2020. A partir de abril já se aplicou o índice novo. Esse índice de 14%, ele tanto pode ser majorado como pode ser diminuído. Vai depender especificamente do quanto incidirá da base de cálculo, do valor da base de cálculo para a incidência dessa contribuição. Por exemplo, se o servidor recebe até um salário mínimo ou um salário mínimo, a contribuição dele será de 7,5%. De um salário mínimo a 2 salários mínimos, vai contribuir de 9%. Aqui está o pulo do gato da progressividade da contribuição. Se o caboclo recebe R$4.000, ou receberá R$4.000 de remuneração, sobre o valor que ele tem até um salário mínimo, eu farei a contribuição. Aqui 1.045, aqui 1.045, aqui mais ou menos 1.045 também. Ele recebe R$4.000, então aqui vai dar uns R$900. Certo? Sobre esse valor, eu vou aplicar 7,5%. Cadê a calculadora? Que aí de cabeça, só sei fazer de 30%. 1.045 vezes 7,5%. R$78,37. 78,37. 78,37. 78,37. Obviamente aqui é um exemplo hipotético. Sobre R$900, vai, sei lá. R$70. Tá? E aqui eu vou somar essas contribuições, o valor contributivo, e eu vou obter um valor final que eu vou ter que pagar como contribuição. O que acontecia antes? Eu pegava o valor cheio, ou seja, os R$4.000, e dele eu descontava 11%. Agora não mais. Eu vou ter uma contribuição maior, uma regra geral maior, que agora é de 14%, porém, esse patamar ele poderá ser aumentado e diminuído a depender do valor efetivamente recebido por cada servidor, por cada qual. Beleza? Eu trouxe aqui mais um exemplo, melhor do que eu ficar escrevendo aqui. Deixa eu ver. Aqui um exemplo básico. Um servidor. Ele recebe de ATS adicional de tempo de serviço, R$ 237,47. Ele recebe também como GAG, gratificação auxiliar de justiça, 6.649. Olha que legal, né? Uma gratificação pela função, ela é superior do que o próprio salário de benefício da pessoa. É Freud? Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguem aumentar o valor do salário do benefício, né? E aí, por baixo dos panos, ele aumenta o valor da gratificação. Pouca gente que vai receber, mas se você for ver, todo mundo que está lá no serviço público recebe uma gratificação, né? VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada, R$ 2.984,45. Salário base, R$ 4.749,93. Uma especialização, adicional por especialização. Por exemplo, fiz uma graduação, em razão da graduação, o ente público vai lá e me paga um delta aí sobre
o meu salário base. Geralmente até 3 especializações. Eu fiz uma pós-graduação, tem um acréscimo de 5%. Fiz mais uma, 7,5%. Fiz uma terceira, completa 10%, recebo 10% de acréscimo. Vai depender do ente público, da instituição. Isso vai ter que verificar caso a caso. Ok, eu somo toda essa remuneração. Essa remuneração basicamente é a base de cálculo do meu benefício, atualmente, pela regra da emenda constitucional 103, correto? A soma dá o quê? 14.976,51 centavos. Deixa eu fazer um cálculo aqui.